Nesse vídeo eu quero contar para você um pouco sobre a minha história com aprender a precificar. Em geral, a gente tem dificuldade em precificar porque a gente não conhece o custo do nosso produto profundamente, a gente não identificou exatamente o público-alvo para quem nós vamos vender o nosso produto e a gente não tem segurança em relação ao valor do nosso trabalho. Quanto vale realmente aquilo que nós estamos fazendo pela nossa empresa e pelo nosso produto. Se a gente conseguir resolver esses 3 pontos, a probabilidade da gente conseguir formar um preço de venda correto aumenta muito. Eu nem sempre fui super tranquila para precificar. Quando eu comecei meu primeiro negócio de alimentação, eu precifiquei da forma errada que muita gente hoje em dia precifica. Eu simplesmente pesquisei quanto custava um produto parecido com aquele que eu queria vender e eu cobrei igual. Na realidade, o meu produto era um pouco sofisticado, eram marmitas sofisticadas, isso já tem 30 anos. E eu cobrei um pouquinho mais caro porque realmente meu produto era melhor. Eu não fiz conta, não fiz ficha técnica, eu não vi o custo do produto, eu não fiz conta nenhuma. Eu simplesmente vi quanto as outras pessoas cobravam por marmitas, a minha era sofisticada, eu cobrei um pouquinho a mais e comecei a vender. Eu só fui apurar que eu estava tendo lucro quando eu passei o primeiro mês, o segundo mês e sobrava dinheiro. E foi assim, dessa maneira bem tosca que eu fiz o meu primeiro negócio. Depois, obviamente, eu fui aprendendo, fui entendendo, a gente começa a tomar uns tombos, a gente começa a não enxergar o resultado e a gente vai atrás de ver aonde está o erro. Tempos depois, quando eu abri o buffet, eu ainda não sabia precificar, mas eu já tinha uma boa noção de que eu precisava levantar o custo de mercadoria, que eu precisava colocar todas as minhas despesas de transporte, de frete, de garçom, mas eu ainda achava que a diferença entre o que eu faturava e o que eu gastava com insumos e com garçom, gelo e copo, que era tudo lucro. Eu não sabia ainda colocar a minha mão de obra e a reservar um percentual do lucro. Depois o meu negócio virou uma empresa formalizada, eu passei a pagar impostos, e aí eu passei a entender que eu precisava deduzir o valor dos impostos, eu comecei a entender um pouquinho melhor essa composição, mas eu ainda não sabia muito bem. Quando eu me mudei para um endereço comercial e comecei a ter custo fixo, aí mesmo é que tudo foi por água abaixo, porque o modelinho que eu já vinha ali operando na minha casa, ele mudou completamente quando eu passei a ter um custo fixo muito mais relevante. E essa foi uma das primeiras vezes que eu quase quebrei, porque eu não conseguia fazer frente às despesas, eu não sabia gerenciar o meu custo fixo com a receita que eu tinha dos clientes. Aprendi ali a duras penas e segui em frente. Uns anos depois eu resolvi desenvolver a minha própria planilha de precificação. Eu comecei a entender o custo fixo, entender o custo variável, a despesa variável, e eu montei uma planilha que uma chefe que trabalhou comigo chamava carinhosamente de oráculo. Então, toda a minha equipe usava o oráculo para formar preços. Teve um momento da minha empresa que eu tinha 4 filiais, eu tinha pessoas vendendo eventos nas 4 filiais e não era possível eu fazer o orçamento em cada filial. Então, toda a equipe usava o meu oráculo. E aí, no oráculo não tinha erro. O oráculo, ele não sozinho, ele não fazia uma análise. Ah, será que vale a pena diminuir o percentual de lucro nesse evento para ganhar um pouco mais? O oráculo dava um preço certo, um preço para ter uma margem de lucro desejada na empresa. E aí, às vezes, acontecia daquele evento seguir em negociação e o cliente pedir um desconto, ou ser um evento muito importante em termos de visibilidade, mídia, eu optar por dar um desconto para fechar o evento, porque seria interessante para a empresa. E isso era uma análise que eu fazia. Mas a minha equipe sozinha, usando o oráculo, sentava, atendia o cliente, colocava as informações no oráculo e o preço de venda saía. E como que eu fiz isso? Isso foram anos de experiência, eu fui levantando o custo médio de cada tipo de evento, de um coffee break bom, mais ou menos, ou muito bom, de um jantar empratado, de um casamento, porque os eventos variam de perfil e o consumo de alimentos e bebidas no evento varia de acordo com o perfil. Então eu fui criando um histórico e tendo um valor por pessoa aproximado de custo de mercadoria para cada perfil de evento. E eu tinha uma gordurinha
para que aquilo não virasse um prejuízo. E no meu oráculo sempre tinham ali todas as despesas de gelo, mão de obra, pré-produção, transporte, frete, e ali saía um preço de venda. Bom, quando eu abri a soparia, em 2020, alguns de vocês sabem, eu passei a vender um produto unitário, que eu não fazia no buffet. Se você vende um produto no 1 a 1, é o custo do produto que tem que mandar. E aí, para mim, foi um novo aprendizado. Quando eu comecei a vender as sopas, eu parti do meu oráculo para calcular custo de mercadoria, mas eu não tinha todos aqueles custos de prestação de serviço. E eu fiz um custo mais ou menos. Eu confesso que eu não fiz a ficha técnica na primeira semana, não. Eu tinha algumas receitas, algumas fichas de sopas das bentas, do buffet, e eu me baseei nelas para começar, sabendo mais ou menos qual era o custo de mercadoria de cada sopa. Ali, a partir do segundo mês, eu comecei a fichar todas as sopas para ter certeza de quanto eu ganharia por pote de sopa. Porque quando a gente trabalha com produto, a gente tem que saber quanto ganha por produto. É diferente de quem trabalha com serviço de buffet ou quem trabalha como personal chef, que vai ganhar pelo produto e por um serviço. Essa pessoa tem a opção de colocar na sua planilha o custo dos produtos e colocar um valor de mão de obra pelo serviço, ou ela pode cobrar direto o produto com a mão de obra para ser feito em um valor menor de serviço, por ela estar indo à casa do cliente. Mas quando você vende 1 a 1 para o cliente, uma sopa, um brownie, uma marmita, aquele produto, dentro dele, já tem que contemplar tudo que você precisa. Ele tem que contemplar o custo do produto, o custo de mão de obra, o seu custo fixo, a sua margem de lucro, tudo tem que estar ali. 100% do preço de venda, vamos supor que seja uma marmita de R$20. Dentro dos R$20, um percentual tem que ser o seu lucro, um percentual vai pagar a sua mão de obra, um percentual vai para pagar uma parte do seu custo fixo, um percentual vai para pagar o aplicativo, se você vende por plataformas de delivery, um percentual vai para pagar o material de limpeza que você usa. Tudo tem que sair desse produto. Você não pode simplesmente ignorar que aquela marmita que você vendeu tem que dar uma remuneração para você, para a sua cozinha, se você tem equipe. Então, a relação com a precificação ela é bem diferente quando você vende um produto unitário, quando você vende um serviço. Em ambos os casos, o preço de venda tem que contemplar tudo, mas quando você vende um serviço, o olhar e os percentuais são um pouco diferentes. Então, se você tem dificuldade em precificar, não se sinta sozinho. Isso é uma dificuldade de empresas grandes, inclusive. Nos Jogos Olímpicos, que eu participei de muitas concorrências bacanas e realizei muitos trabalhos incríveis, aquele momento final de mandar a proposta, eu ficava com frio na barriga. Mandar uma proposta para uma casa olímpica que eu queria muito fazer, orçado, bonitinho, eu sabia exatamente qual seria o meu custo, quanto que eu ia gastar, as despesas eram muito altas, tinha que alugar gerador, trabalhar 24 horas por dia, logística de entrega na madrugada, e aí tinha ali o percentual de lucro, e aí dava aquele medo, putz, será que eu mando isso aqui que seria o ideal para mim? O mercado está aquecido, não tem muitos serviços de buffet com disponibilidade, eu estou oferecendo um produto diferenciado, um serviço de ideia criativa, será que eu mando essa margem que eu gostaria ou será que eu abaixo um pouquinho para não correr o risco de perder o negócio? E isso tem 5 anos, eu ainda passava por esse frio na barriga. Então, ter o frio na barriga na hora de bater o martelo com o preço é normal, especialmente se você está começando. Mas aos poucos você vai ganhando segurança, você começa a receber feedback dos seus clientes em relação ao seu trabalho, em relação à qualidade, você sente segurança e valor do produto que você entrega ou no serviço que você entrega. E tendo essa segurança aliada às contas que você já fez, ao custo do produto, custo fixo, mão de obra e percentual de lucro, você consegue, enfim, dominar a precificação.